Olá, aqui é o Paulo, eu sou o CIO da Nuvem e nesse vídeo hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história para que você entenda como eu cheguei até aqui e por que eu faço o que eu faço hoje. Bom, a minha história começa aí nos anos 80, quando eu iniciei o meu curso de Ciência da Computação lá na Universidade Católica de Pernambuco, lá em Recife. Eu venho aí de uma família de 4 irmãos. Meu pai é, era vendedor e minha mãe era professora. A família tinha poucos recursos, né? Então, já no início do meu curso, eu busquei fazer um estágio, né? Eu queria, de alguma forma, trabalhar para ganhar meu próprio dinheiro e também ajudar ali a família a pagar o curso, que a faculdade era uma faculdade privada. Então, eu fui para o mercado buscar oportunidades e nos anos 80, isso aí no final dos anos 80, para quem não viveu isso, o computador pessoal ele ainda estava bem no início, ainda, né? Então era um artigo raro e de luxo. E a computação, então, naquela época, ela era feita principalmente com os grandes computadores, né? E poucas empresas tinham recursos para investir nesses grandes computadores, né? Que eram chamados de mainframes, que ainda existem hoje, mas que naquela época eles eram a principal forma da, relacionada à computação de fato. Né? Então eu logo percebi que se eu quisesse aprender efetivamente na prática sobre computação, eu precisaria trabalhar aí por alguma dessas empresas, de preferência, alguma que fosse aí uma que investisse bastante em tecnologia. Lá onde eu morava, em Recife, eram poucas as empresas que faziam esse tipo de investimento e uma das mais importantes era um banco, o Banco Banorte, que na época era um banco considerado médio no Brasil, mas que se orgulhava de investir muito em tecnologia. Ele se orgulhava de ser aí um dos pioneiros em automação bancária. Então eu fui trabalhar esse banco, passei aí por um processo de seleção, né? Porque ele tinha um programa de formação de programadores, fazia uma seleção entre os melhores alunos lá das melhores universidades, e eu fui aprovado, fiz o curso e depois fui contratado, né, para trabalhar aí como programador de computador, né? Foi o meu primeiro emprego. E naquela época, né, para você que não viveu isso, o país vivia um cenário de hiperinflação. A gente está falando aí do final dos anos 80, início dos anos 90. Né? Só para você ter uma ideia, em 1992, a inflação chegou a 2.477%. Né? Então era uma loucura. Então, só por curiosidade, para quem não viveu isso, na prática, quando a gente recebia o salário, a gente já corria para o supermercado para fazer toda a feira do mês, porque se a gente deixasse para o dia seguinte, literalmente os preços já estavam mais caros. E não eram um pouco mais caros, eram muito mais caros. Né? A gente está falando em 30%, 40% mais caros, a diferença entre o início e o final do mês, ou seja, o dinheiro valia 30% menos após 30 dias. E muitos planos econômicos foram tentados, principalmente pelos governos que vieram aí depois da época do período militar, do período de ditadura militar. E esses planos, um dos que mais me marcou, e por isso que eu estou contando essa história, foi o Plano Collor. O Collor foi um presidente, primeiro presidente civil, e quando ele assumiu era justamente, estava no auge aí da hiperinflação, o governo Sarney tinha tentado alguns planos, não tinha dado certo e a inflação tinha piorado ainda mais. Então ele lançou o Plano Collor em 1992 e entre as várias medidas tinha uma que era a mais polêmica de todas, que determinava que todas as pessoas que tivessem mais de 50 mil cruzados novos, que era o dinheiro da época nos bancos, esse dinheiro precisava ser recolhido para o Banco Central. Era uma tentativa aí do governo de enxugar a liquidez do mercado para, com isso, forçar com que os preços caíssem. Né? Com menos dinheiro, a competição aumentaria e os empresários seriam obrigados a baixar os preços. Aquela tentativa não deu certo, mas deu um trabalho enorme para as pessoas que trabalhavam nos bancos e também alguns problemas grandes aí com a sociedade. Né? Eu me lembro de histórias de pessoas desesperadas porque
iam fazer uma cirurgia ou iam fazer uma viagem e de repente o dinheiro não estava mais disponível. Mas eu estou contando essa história porque esses planos econômicos que sucederam, porque a maioria deles fracassou, inclusive o plano Collor, eles eram um grande desafio, porque os bancos eles precisavam implementar as mudanças num período muito curto, normalmente no final de semana. O plano Collor a gente teve só um final de semana, tinha que cortar os zeros da moeda, tinha que fazer esse confisco, né, do dinheiro, né, tirar o dinheiro das contas e mandar para o Banco Central. E tudo isso a gente teve que fazer no final de semana. Eu trabalhava na época no sistema de poupança e o impacto foi tão grande. Eu me lembro que durante um mês inteiro, pelo menos um mês, eu praticamente não fui em casa. Eu ia em casa, só tomava um banho, dormia por 2 horas e tinha que voltar para o banco, porque de dia a gente corrigia os problemas e de noite tinha que acompanhar o processamento do noturno. Então foi uma loucura realmente. E essa loucura, ela só veio acabar em 1995 com o Plano Real. Mas o fato é que esse período de inflação, os bancos, eles ganhavam muito dinheiro. Por isso que eles investiam muito em tecnologia, porque eles criavam muitos produtos para proteger as pessoas, né, principalmente a classe média, dos efeitos da inflação. E as pessoas, de uma certa forma, se sentiam protegidas, por isso que toleraram durante tanto tempo a inflação. Então, produtos como a conta remunerada, o overnight, e em que as pessoas estavam achando ali que estavam ganhando algum dinheiro, mas na verdade quem estava ganhando eram os bancos. Os bancos eram quem mais lucrava com isso. E a prova disso foi que depois que veio de fato a estabilização da moeda em 1995 com o Plano Real, muitos bancos eles quebraram, porque eles viviam basicamente dos lucros provenientes da inflação, né, de usar o dinheiro ali que estava nas contas e lucrar com ele. E muitos quebraram, inclusive o banco onde eu trabalhava. Então, depois de 6 anos, né, toda essa dedicação, planos econômicos, trabalhar muito, virar à noite, tudo, mas o banco quebrou, eu fui demitido e fiquei sem emprego. Mas logo, com essa demissão, eu aprendi uma importante lição, porque não demorou nada e já surgiram oportunidades aí para eu ir trabalhar no mercado de consultorias. Porque logo eu descobri que aquela experiência que eu tinha ganho naqueles anos de banco, né, junto com a boa formação que eu tinha, isso valia ouro para essas empresas de consultoria. Então aí vai uma dica, especialmente para você que está começando, que está aí começando a sua carreira, né? Você está saindo agora da faculdade, ou está começando a sua carreira profissional. A minha dica é experimente o máximo possível, passe por áreas diferentes, por empresas diferentes também. Mas logo que você encontrar alguma coisa que você se identifique, mergulhe fundo e procure se especializar. Especializar pode envolver aí uma especialização, uma pós-graduação, né? Ou não, né? Pode ser uma especialização apenas prática, como foi a minha lá com os bancos. Porque o fato é que, se você tem uma especialização em uma área que tem uma forte demanda no mercado, certamente isso vai ser muito útil e muitas oportunidades vão surgir para você, seja para continuar trabalhando aí como funcionário, como foi aí nessa época comigo, ou já para iniciar uma empresa própria, para empreender e partir aí para o seu próprio negócio. E com a despedida do banco aí, veio também a despedida da minha carteira profissional. O banco, ele acabou sendo o meu primeiro emprego e o último também, pelo menos emprego formal, né? Porque a partir daí eu não tive mais empregos na CLT. A consultoria, o mercado de trabalho já estava mudando, e principalmente nas consultorias de tecnologia que preferiam contratar pessoas como PJ ou como cooperados, né? Primeiro eu trabalhei como cooperado e depois como PJ. Né? Naturalmente as consultorias preferiam esses modelos porque elas tinham uma economia e também, de uma certa medida, isso era bom também para as pessoas porque elas tinham uma remuneração maior, né? Conseguiam colocar mais dinheiro no bolso. Mas isso exigia e exigiu que as pessoas como eu começassem a ter um espírito empreendedor, de cuidar
de cuidar da sua própria carreira como um empreendimento, no sentido de, se eu quero, né, se eu quero proteger minha família, por exemplo, eu tenho que ter um plano de saúde. Então, a empresa não vai prover isso para mim. Né? Eu quero tirar umas férias, eu tenho que fazer uma poupança para tirar essas férias, porque não vai ter um adicional de férias para que eu possa viajar. Então, isso foram as minhas primeiras, daí vieram as minhas primeiras lições de empreendedorismo. Principalmente, no ponto mais importante, a importância de ter uma reserva. Foi algo que eu percebi desde o início, porque não havia mais a segurança, né? Ou pelo menos a falta de segurança, né? Porque na CLT também não existe essa segurança. Eu podia, né, como PJ, ser desligado a qualquer momento. Então, eu precisava ter uma segurança, uma reserva para passar aí por momentos difíceis que pudessem ocorrer mais na frente e que realmente vieram a ocorrer. Mas, enfim, na empresa de consultoria eu continuei trabalhando com bancos, né, por conta da minha especialização. Trabalhei com grandes projetos envolvendo aí tecnologia bancária. Mais tarde eu trabalhei com outras empresas também, mas os projetos maiores foram com os bancos. E talvez o maior projeto de todos, certamente o projeto mais importante, foi o sistema de pagamentos brasileiro, que você deve conhecer, porque foi o sistema que criou a TED, né, que interligou transferência eletrônica disponível, que interligou todo o sistema financeiro. Então, permite que você transfira o dinheiro de forma online, de um banco para outro. E isso foi bastante revolucionário no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a adotar um sistema totalmente online, né? E isso a gente, mais uma vez, teve que trabalhar muito, mas também aprendeu muito. Mas o mais importante desse período que eu passei trabalhando com os bancos foi que eu pude observar a revolução que os bancos fizeram. Você lembra que eu falei que os bancos perderam a sua principal fonte de receita quando a inflação foi debelada e que muitos bancos quebraram. Então, aqueles que sobraram, eles precisaram se reinventar. E eles se reinventaram principalmente em relação à tecnologia. Se você tem mais de 30 anos, você viveu como eram os bancos antes, no final do século XX, a gente tinha agências grandes, as agências tinham 40, 50 caixas, tinha muita fila, né? E você tinha que resolver tudo na agência. Tudo que você tinha que resolver ia na agência. Então, praticamente toda semana você ia na agência. Tinha gente que ia no banco todo dia, fazer pagamento, fazer depósito, fazer retirada. E os bancos investiram pesadamente em tecnologia, e não só os bancos, mas também o próprio governo, né, com as regulações, como o do SPB, para que as pessoas não precisassem mais ir nos bancos. E os bancos fizeram isso, criaram os caixas eletrônicos primeiro, depois criaram os apps. Né? Por quê? Porque eles não é porque eles quisessem que as pessoas fossem melhor atendidas, como ocorre hoje. A principal motivação que eles queriam é que eles precisavam ser mais eficientes. Eles precisavam entregar o mesmo serviço, mas gastando menos. Então ele investiu muito em automatizar os seus processos e que as pessoas pudessem ser atendidas sem precisar, principalmente, envolver outras pessoas. Então, com isso, eles reduziram muito a folha de pagamento, reduziram muito o número de pessoas trabalhando nas agências. Se você for hoje nas agências, são muito pequenas e tem até hoje as fintechs que nem agências têm. Né? Então, o banco totalmente digital. Então, isso foi uma revolução. E para o correntista, isso também melhorou. É muito melhor hoje o serviço. A própria competição é maior, embora alguns bancos ainda dominem, mas melhorou muito também para os correntistas. E eu lá dentro, participando desses projetos, eu aprendi muito e essas lições dessa revolução que o banco fez investindo muito, eu mais tarde levei também para as minhas consultorias com as pequenas empresas. Porque hoje a gente tem a grande vantagem de ter muitos softwares na nuvem, então a gente consegue também fazer automação, consegue melhorar a eficiência, consegue também ter, dependendo do tipo de negócio, o autoatendimento, né, que o próprio cliente ele resolve, seja pelo site da empresa, seja por um serviço online, por um app, e com isso ele tem um melhor atendimento e o processo também fica mais eficiente. Né? Isso foi um grande aprendizado
dessa fase. Bom, e após aí mais de 10 anos na empresa de consultoria, né, em que eu atingi o auge aí da minha carreira, né, eu liderei aí grandes projetos como o SPB. Depois desse tempo veio a crise, né? A crise que chegou mais cedo nesse mercado de consultorias para tecnologia, motivado em primeiro lugar pelo movimento de concentração bancária que começou a ocorrer depois do Plano Real. Os bancos maiores começaram a comprar os bancos médios e os bancos pequenos também. E com isso, o mercado para as empresas de consultoria, onde eu trabalhava, começou a ser reduzido e começou a aumentar muito a competição. Então, daí veio a crise para essas empresas. E depois essa crise foi agravada pela própria crise que o país passou a viver e você conhece bem sobre isso. E é na crise que a gente mais aprende. Realmente, eu aprendi muito na crise e principalmente sobre a importância de administrar muito bem as finanças da empresa, né? Para se preparar para esses tempos de crise, ou seja, para preparar uma reserva, para preparar o caixa da empresa para passar por esses momentos de crise, que eles vão vir, né? As crises são cíclicas, e também para administrar muito bem durante a crise, de tomar as medidas duras que sejam, mas que sejam tomadas antes que elas possam comprometer de tal forma a empresa que a empresa não consiga se recuperar. Convivi aí com enxugamento de pessoal, convivi com o maior drama de uma empresa, que é atrasar salário de pessoas. E aí eu aprendi mais ainda o quanto é importante administrar bem o dinheiro para tomar as medidas antes de chegar a esse ponto, porque eu pude observar o quanto isso é desgastante para o clima da empresa. Tive que, inclusive, até negociar a redução da minha própria remuneração na consultoria, para que a gente conseguisse realmente sobreviver esse período aí, né? Felizmente conseguimos sobreviver, tanto a empresa, né, que conseguiu passar, né, sobreviver, quanto na pessoa física, na minha família também, com a reserva que eu tinha feito antes, eu consegui também evitar que a família fosse atingida, que é o nosso maior bem, né? É a nossa família, os nossos filhos. Então eu consegui evitar que eles fossem atingidos pela crise, mas tive que queimar muita reserva, né? E a empresa também, mas ficou muito forte disso, a importância de administrar muito bem as finanças, e esse aprendizado realmente foi muito rico nesse sentido. Ninguém quer passar por uma crise, obviamente, mas é nas crises que a gente mais aprende. Bom, e depois que eu vivi tudo isso, tive essas experiências, aprendi, sofri com a crise, finalmente eu decidi que era a hora de seguir o meu próprio caminho, de seguir o voo solo. Aí, né? Convidei um amigo com quem eu já trabalhava há vários anos e que conhecia muito bem, e abrimos a nossa própria empresa, a 6 Sistemas. Compramos a operação que eu liderava na consultoria, né? Então trouxemos essa operação para a nossa empresa e começamos aí a nossa empresa. Talvez eu tenha demorado muito, mas há muito tempo eu já aprendi a não ter arrependimentos. Pelo contrário, eu só tenho agradecimentos por tudo que aprendi aí durante os anos na consultoria, né? Por toda essa história que eu acabei de contar aqui e que me fez aprender e que me ajudou muito a criar o meu próprio negócio, que me ajudou muito a fazer essa transição de consultor e empresário, e principalmente vencer aí os primeiros anos, que a gente sabe que os primeiros anos são os mais críticos, que muitas pequenas empresas, infelizmente, acabam fechando. E a gente venceu muito bem esses primeiros anos, adotando aí essas táticas, essas estratégias, esse conhecimento que eu aprendi. Então, só para compartilhar aqui 2 dessas estratégias que foram fundamentais aí nesses primeiros anos. Uma delas foi de a gente começar com o fim em mente. Ou seja, a gente abriu a empresa, mas antes de começar a operação, a gente pensou onde a gente quer chegar, onde queremos chegar daqui a 10 anos, onde a gente quer chegar daqui a 5 anos.
e a partir daí a gente definiu os nossos objetivos, definiu as nossas metas, os nossos planos de ação que a gente revisa a cada 3 meses e que nos guiam ali no dia a dia da operação da empresa. Um outro ponto fundamental, como não poderia deixar de ser pela minha história, que eu acabei de compartilhar aqui com você, foi em relação às finanças. A gente adotou estratégias para que a empresa fosse cada vez mais forte. Então, já desde o primeiro dia, a gente estabeleceu um fundo de reserva, um percentual do faturamento, que independente de qualquer coisa, deveria ir para um fundo de reserva, deveria ir para um investimento. E a gente adotou práticas para garantir que esse fundo ele fosse crescente, né? Então, práticas como orçamento, práticas como fluxo, com a gestão de fluxo de caixa, de saber exatamente quanto entra e quanto sai, né? E alocar adequadamente todas as despesas, todas as receitas, para que a gente tenha realmente a garantia de que vai ter essa reserva, que vai ter essa aplicação, e aí a gente vai conseguir superar ali as sazonalidades que normalmente ocorrem, né? Se preparar para 13º, para férias, para pagar a bonificação para os funcionários e para fazer os investimentos que eventualmente a gente tem que fazer. Então, tudo isso foram práticas que nos permitiram que, só para citar um número aqui, a gente saiu do zero praticamente quando a gente abriu a empresa, e depois de 2 anos a gente tinha em caixa 5 vezes a nossa folha de pagamento. Então isso dá uma tranquilidade para a gente seguir com os nossos investimentos, né? A gente decidiu ampliar os investimentos desse ano, em 2020, porque a gente sabe que está bem preparado e que a gente vai conseguir aí, continuar crescendo, que é o grande objetivo de qualquer empresa. Então, são esses conhecimentos, são essas estratégias que eu quero compartilhar com você aqui, que eu vou compartilhar com você. Você que está fazendo essa transição, como eu fiz também, né, de consultor, de funcionário para empresário. Você que já tem uma empresa, mas que está lutando ainda aí para consolidar essa empresa, que a empresa tem momentos que fica no vermelho, que fica no azul, e com isso você tem os gargalos ali que você não consegue investir. Eu vou te ajudar aí também a passar por esses momentos, ficar mais forte e conseguir crescer, aumentar os seus lucros, para que você consiga aumentar investimentos, né? Toda empresa precisa investir e consiga crescer. É o que a gente quer, é o que toda empresa que foi criada, que abriu as portas, ela abriu para isso, para crescer, para gerar mais emprego, gerar mais oportunidades e gerar mais riqueza para o empresário e também para o nosso país. Tá ok? Vou te esperar então no nosso próximo vídeo para a gente continuar compartilhando esses conhecimentos. Falou? Um grande abraço e até aí o nosso próximo vídeo.